Aí vai começar. Bom, parece que começou. Bom, é isso, pessoal, sejam bem-vindos. A gente vai continuar agora o estudo que a gente começou no outro vídeo. Estamos estudando aqui os cadernos Fiat Lux, escritos pelo Roberto Lucila. Meu nome é Ramon Mansur, agora eu mudei o nome do canal para Som, Luz e Cor, para homenagear o nosso clássico grupo de WhatsApp, que já tem mais de 5 anos de estudos. E no primeiro vídeo, ele não tinha como intenção ir para o YouTube, no final a gente acabou decidindo colocar, e a gente vai colocar os outros estudos também, para que outras pessoas também assistam. Eu estou aqui hoje com a minha mãe, a Miriam, e o Maison Melotti, também estão participando. Hoje a Renata e a Natália não puderam participar. Bom, a gente está estudando sobre cosmogênese, né, que é o tema da primeira apostila, e vamos continuar então a partir da página 17, onde ele começa a falar sobre a chave simbólica, explicar o processo cosmogênico, né, o processo de desenvolvimento do cosmos. Tá bom o áudio? Tá tudo certo? Alguém quer falar alguma coisa antes de começar? Certinho, igualzinho. Então, beleza. Então, vamos lá. Chave simbólica. Para expressar determinadas ideias e conceitos por demais abstratos, os adeptos costumam usar a linguagem dos símbolos, que além de não deturpar as ideias com palavras inadequadas, tem a propriedade de eternizar e universalizar os conhecimentos sagrados. Ou seja, né, gente, quando a gente fala sobre um conhecimento, com o tempo isso acaba perdendo a compreensão que tinha nessa época, né? Um exemplo é os próprios livros do Antigo Testamento, que na época era uma mensagem perfeita que tinha que ser dita para aquele povo, para aquela situação, para que o divino se manifestasse. E hoje muita coisa que a gente lê não faz o mínimo sentido. A gente fala, nossa, como que eles estão falando isso, estão defendendo isso e tal. Porque as palavras, elas são adaptadas para o momento. Agora, o símbolo, ele é eterno, porque ele está decodificando, né? Ele está cifrando uma verdade. E é a mesma coisa, os arcanos, né? O alfabeto hebraico também, né? São símbolos que guardam os arcanos maiores do tarô. Enfim, por isso os hieróglifos também egípcios, né? Porque aí não tem como você corromper. E conforme o tempo vai passando, você vai tendo uma compreensão maior do que aquele símbolo está querendo dizer, né? Então, por isso a utilização de símbolos no esoterismo. Então, vamos continuar aqui. Abaixo, damos uma série de símbolos geométricos que expressam os conceitos básicos da cosmogênese. Esses símbolos, gente, são 4 símbolos. Eles tentam explicar como forma o universo, como forma o cosmos, mas ele pode ser utilizado para a compreensão de qualquer formação, já que todas as formações nascem do universo, elas têm esse mesmo padrão. Então, uma vez compreendendo essa sequência genética, não sei se pode dizer assim, né, essa sequência de formação, de nascimento, você pode aplicar isso, por exemplo, num projeto que você vai começar, entendeu? Quer começar um canal no YouTube, quer começar um emprego novo, uma empresa nova, você pode usar isso de referência para você compreender o padrão de funcionamento, de criação do universo. É aí que entra o esoterismo prático, né? A magia prática. Mas aqui, por enquanto, a gente vai estudar só a parte da formação do universo. Aí depois cada um consegue fazer essas analogias, né? Então, para quem quiser ver a apostila, eu vou deixar aqui na descrição, aí vai encontrar lá na página 17, lá dentro de chave simbólica, lá os símbolos, que ele tem um símbolo aqui que o segundo símbolo, ele teria que ter um ponto no meio e não está aqui, né? Que eu estou vendo, pelo menos não está, não sei por quê. Está errado. É um círculo com um ponto no meio, e aí eu vou explicar cada um.
Mas para quem não está vendo a apostila, eu vou também escrever eles, né? E são símbolos simples, então acho que dá para entender. Então, primeiro o símbolo, ele é só um círculo. Ele é apenas isso, um círculo. Ele expressa todo, para Brahman, o oceano sem praias, etc. Ou seja, é o que ele falou lá atrás, sobre o caos, sobre para Brahman, é o nome que os indianos davam para aquilo que está além de Brahman, ou seja, o mesmo que os chineses chamam de tal sem nome, o que está antes do tal, antes do todo, é aquilo que existe antes da manifestação, né? Ele é representado por um círculo porque representa a eternidade, né? O absoluto. O círculo ele é um símbolo que não tem começo nem fim. Então, portanto, ele tem essa conotação de eternidade, né? Que é o Ouroboros, por exemplo, né? Que é a serpente que morde a própria cauda, ela também está falando disso, resgata esse símbolo. Enfim, então esse é o primeiro símbolo. E aí, o segundo símbolo, ele é o círculo com um ponto no meio. É o mesmo símbolo que muitas vezes é utilizado para representar o Sol na astrologia, por exemplo. É o mesmo símbolo que se usa na alquimia também. Ele é um círculo com um ponto no meio. Aí que está falando que ele significa o germe no ovo. Então, que é palco da manifestação de um universo. Ou seja, primeiro existe o Parabrahman, né, que é o caos, o sem nome, e dele nasce algo, nasce a divindade, ela germina, por isso o ponto no meio do círculo. Porque nasce algo, começa a surgir, brotar algo. E esse símbolo ele representa isso. Um círculo com um ponto no meio, portanto, uma circunferência. Né? Poderia ser feito com um compasso. O terceiro símbolo aqui é o círculo cortado ao meio. Só para vocês conseguirem visualizar, é o mesmo símbolo que a gente encontra no meio de um estádio de futebol, de um campo de futebol. Um círculo cortado ao meio. Ele é a primeira polarização da substância primordial em Purusha e Prakriti, que a gente falou no outro encontro, que é espírito e matéria. Então, por que é um círculo cortado ao meio? Porque polarizou. Primeiro era um círculo, aí germinou, depois polarizou. É por isso que ele tem essa divisão, para representar isso. Assim como no estádio de futebol, o círculo está ali, é uma partida entre dois times, é uma polarização, e a bola é o ponto que começa no meio ali do círculo, né? Um ponto no meio do círculo, que depois vai gerar essa polaridade, o jogo entre um jogando contra o outro, né? Que tudo vai resgatando o que está lá no início, né? Que é a essência do espírito e da matéria, né? Purusha e Prakriti. O quarto símbolo, ele é uma cruz. Então, se um círculo ele foi cortado no meio, agora tem um outro corte. Então, é um círculo com uma cruz no meio, né? Cortou na horizontal, depois cortou na vertical. Esse símbolo ele fala sobre a manifestação plena da polarização. Espírito e matéria, mundo das... Oi? Parece uma divisão celular, né? Exatamente. Exatamente Aquele como uma divisão. processo lá de mitose ou meiose? Mas eu até qualquer uma das duas segue esse padrão, só que a meiose ela dobra as divisões, elas se multiplicam de novo, né? É um trem assim, né? A mitose acho que ela se divide uma vez e depois repete. A meiose, cada uma vai se desdobrando de novo. Eu não tenho muito conhecimento de biologia, mas que eu me lembro é mais ou menos isso. Mas é interessante a gente perceber como tudo obedece ao mesmo padrão. Quando a gente vai fazendo as analogias, até no último encontro, a gente fez alguma analogia sobre inconsciente e consciência, né? Quando você vai pegar o todo, tudo que acontece no universo, existe esse pouquinho em cada coisa que a gente vê, né? E no processo de divisão celular, é basicamente isso. Que depois vai formar um órgão, que vai formar um indivíduo, vai formar todo um sistema. Essas células elas vão se reproduzindo,
na hora que está o feto lá atrás, né? Elas vão formando os órgãos a partir disso, né? E aí eles vão formando os sistemas, né? Aí os sistemas vão formando o corpo físico. Isso porque a gente ainda não estuda com profundidade os outros corpos, né? Estamos falando do corpo físico, mas um processo parecido acontece no corpo vital, mental, só que com sua própria forma de estrutura, né? Os elementais, eles também seguem essa lógica. E olha para você ver, a gente está falando de célula, estamos falando de campo de futebol, né? E estamos falando da mesma coisa. E é isso que é o esoterismo, né? A gente encontrar a essência que está por trás de todas as coisas. Vamos dar sequência, então, agora. Futuramente, falaremos da inter-relação desses símbolos e sua relação com os tronos. Depois a gente vai estudar aqui que é o primeiro trono, o segundo trono e o terceiro trono, que é uma terminologia que a Eubiose usa. Então, agora vamos falar sobre os 4 símbolos sagrados. No primeiro símbolo, né, vemos um círculo, que melhor seria ser visto como uma esfera. Então, a gente vê um círculo porque é uma dimensão do papel, né? Na verdade, ele é melhor representado por uma esfera, quando a gente coloca a terceira dimensão. Porque é eternidade por todos os ângulos, né? Segundo os cabalistas, a esfera é a que melhor expressa a totalidade, pois não tem princípio nem fim. Igual eu falei lá atrás, né? Vamos lá. No segundo símbolo, vemos um círculo com um ponto central. E é engraçado como que, inclusive, esse símbolo ele lembra um seio, né? Que amamenta o bebê e faz ele crescer. É um círculo com um ponto no meio. Genericamente, disse... nesse segundo símbolo, vemos o símbolo com ponto central. Esse símbolo é muito profundo. Genericamente, disse que representa o germe no ovo. Na sombria seteira do infinito. Realmente é uma frase deveras estranha. Tentemos desvendar o mistério que encerra essa afirmação iniciática dentro das nossas limitações. Quando o Eterno, obedecendo à lei cíclica de manifestação, inicia a criação de um novo universo ou de um novo sistema solar, etc., ele delimita um determinado espaço, pois, como já vimos anteriormente, ele não se manifesta em seu tótum, ou seja, ele não se manifesta totalmente, na sua totalidade. É o que a gente falou lá atrás, ele manifesta só uma parte dele dentro daquele novo universo. Também, por analogia, quando um construtor vai construir uma obra, um edifício, por exemplo, a primeira providência que é tomada é a delimitação da área a ser construída, o que geralmente é feito através da construção de um tapume ou cerca, etc. Macrocosmicamente, o fenômeno assemelha-se, guardadas as devidas proporções. Ao limitar o espaço que será palco de um novo trabalho evolutivo, por certo, o grande arquiteto não usará uma cerca, mas algo incompreensível para nós, algo que separará o que vai manifestar-se daquilo que continuará imanifestado, que, em última análise, é o próprio Eterno. Os iniciados chamam essa cerca cósmica de ponto Laya, L-A-Y-A, fímbria manifestativa, Hiranyagarbha, ovo cósmico, etc. Ou seja, ele está falando que o universo primeiro é delimitado, você escolhe a área que ele escolhe a área que vai acontecer, a manifestação, e manifesta uma parte dele ali. Simples como uma obra. Agora a gente está falando de construção civil. Então vamos continuar aqui. Nos primórdios da criação do novo universo, essa fímbria que delimita o manifestado do imanifestado não alterará o que está dentro do que está fora da cerca, ou ponto laia, que a gente falou, né? A cerca sempre
com aspas aqui, né? Ou seja, Ponto lá é essa cerca, essa divisão, que separa o que está manifestado e o que não está. isso, exatamente. Ponto Laia é o limite. A gente está pensando em cerca porque a gente está pensando de uma forma geométrica, uma forma física, né? Mas o ponto Laia é o ponto que separa o manifestado do imanifestado. É ali onde está, é o limite, né? Igual ali quando você está jogando GTA ali, chega um momento que você não consegue passar daquilo. Aquilo é o limite. O jogo foi projetado dentro ali. Ele criou San Andreas ali e não tem como você passar daquilo. É uma cerca simbólica ou uma cerca energética? Não, uma cerca simbólica. Não existe de fato uma cerca, nada, uma corrente. Bom, né? Vai saber também, né? Mas o ponto lá, ele está se referindo a esse limite de manifestação, né? Daqui para lá, não, a gente não chega. É importante entender que tem essa delimitação. Tanto o que está dentro como o que está fora do ovo de Brahman, o ovo de Brahman é uma expressão, né, disso, do que está dentro ali, da esfera, é constituído de substância primordial, ainda virgem, ou seja, indiferenciada, que assim sendo, encontra-se ainda no estado de caos, embora inicialmente não haja nenhum trabalho realizado, nenhuma diferenciação. Aquela parcela do eterno já limitada dentro do ponto Laia, traz em si, contudo, o germe da criação. Ou seja, ele está falando que primeiro aquilo é delimitado, mas foi delimitado, mas continua sendo a mesma coisa, que está dentro e que está fora. É como se fosse, por exemplo, fazendo uma analogia, se a gente pegasse uma piscina e a gente pegasse um pote assim e enchesse de água dentro dele. Se separou, ele limitou, mas é o mesmo conteúdo que está dentro e que está fora. Começa sendo o mesmo conteúdo. É isso que ele tá falando aqui a princípio. À medida que a substância já circunscrita for sendo trabalhada, irá trazendo à existência os 7 planos cósmicos, que serão elaborados a partir da matéria-prima original. Oportunamente estudaremos o tema com mais detalhes. Mais para frente a gente vai estudar esses 7 planos cósmicos aí. Bom, estamos falando aí ainda do segundo símbolo, né? Que é o círculo com um ponto no meio. Então, é só delimita o espaço para manifestar. E assim que delimita ainda, é a mesma matéria, mas começa a ter vai começar a ser criado os 7 planos cósmicos a partir daí. Então, vamos lá. O terceiro símbolo, né, que é o círculo com horizontalmente. No terceiro símbolo, vemos um círculo dividido ao meio por uma linha que também encerra um profundo conteúdo iniciático. Essa linha imaginária expressa a ideia da primeira polarização, ou seja, do espírito e da matéria. Melhor dito, daquilo que, com o processo evolutivo, se transformará em espírito e matéria. Porque ainda não existe espírito e matéria, né? Mas ele começa a diferenciar. Você vê que a gente está falando lá do germe, lá atrás, antes de qualquer coisa. Antes de existir nenhum universo mental, muito menos físico. Então, tanto o espírito como a matéria não passariam de simples abstrações, sem a complementação mútua. O espírito precisará sempre de um veículo para manifestar. Veículo esse que só a matéria pode proporcionar. A matéria, por sua vez, sem ser animada pelo espírito, morre e volta ao estado caótico primitivo. Então, começa a haver essa diferenciação e um depende do outro para manifestar. Começa a surgir o que vai se tornar depois espírito e matéria. Eles são complementares. Muitas vezes a gente acha que a matéria vem do espírito e
É como se a matéria servisse alguma coisa, mas na verdade são só duas manifestações da mesma coisa, né? Vamos lá. Nessa fase da evolução, o que está dentro do ponto Laia já se apresenta transformado em relação ao que está fora, que continua virgem. O que não acontecia quando só o ponto aparecia no seio do círculo. Essa polarização germinal é designada pelos hindus de Purusha e Prakriti, que a gente viu, né? Purusha é espírito, Prakriti é matéria. Então, ele falou que primeiro ele delimitou, mas era a mesma coisa que estava dentro e fora. Aí o que está dentro começa a ver a diferenciação, começa a surgir espírito e matéria, um dependendo do outro para existir. A partir desse momento, a matéria que está dentro da área delimitada, dentro do ponto Laia, passa a ser diferente da que está fora. E é lá que vai acontecer a evolução. Bom, no quarto símbolo, vemos um círculo tendo no seu interior uma cruz. Nessa fase da evolução é quando o trabalho evolucional está em pleno desenvolvimento. A substância primordial primitiva já passou pelas 7 diferenciações fundamentais que deram origem aos 7 planos cósmicos e seus respectivos subplanos. As hierarquias em plenas funções da criação dos reinos, bem assim como as rondas, cadeias e sistemas, tudo fluindo de acordo com a programação do Logos Criador. É assunto que abordaremos em ocasião propícia. Ou seja, ele nesse momento é o momento que começa a acontecer tudo. Então, primeiro, existe o nada, o tudo nada, aí ele delimita e está a mesma matéria, aí dentro do que foi delimitado começa a haver a diferenciação, e depois, a partir dessa diferenciação, começa a acontecer a evolução. São esses os estágios. Compreenderam? Querem comentar alguma coisa? Eu fiquei pensando algumas coisas aqui, Ramon, não sei também se faz sentido. Essa imagem do quarto símbolo, né? Parece que está como se tivesse os 3 contidos e mais o próprio quarto, né? Que me lembrou um pouco ali também da 10ª esfera ali da Cabala, né? Malkuth. Tem uma imagem muito legal que eu já vi também, que ela está com 10 pedacinhos também, como se ela tivesse contido um pedacinho das outras 9, mas não sei se cabe essa referência, só realmente lembrei aqui. Cabe sim, com certeza. É o mesmo símbolo que se usa para se referir a Malkuth, né, que é a esfera relacionada à Terra, à manifestação. E claro, dentro da manifestação está todo o processo, né, até por ser o último, né? A árvore da vida ela vai mostrando a consciência descendo através do simbolismo da serpente, né, até chegar a Malkuth, que é traduzido como reino, né? É onde está a manifestação, onde está a matéria. Porque de nada adianta toda a idealização, a criação, tudo, se não tiver um objetivo prático, né? Se não tiver ali a matéria encarnada. E isso vale para qualquer projeto também. De nada adianta você ter excelentes ideias e não colocar em prática, né? Não ter a coisa palpável no final das contas, né? Tipo assim, né? Em algum ponto, né? Exatamente. A árvore da vida, inclusive, é uma excelente ferramenta para você desenvolver qualquer área da vida. Se observar a interação entre as sefirotes, inclusive quando você começa a aprofundar, eu ainda não peguei para aprofundar muito, mas cada caminho que conecta as sefirotes são representados por uma letra hebraica, né, por um arcano maior. Inclusive, essas 22 caminhos são separados por 3 que estão ligados ao espírito, regidos pelos planetas arquetipais, né, Urano, Netuno e Plutão, 7 pelos planetas sagrados, representando a alma, e 12 representados pelos signos, né, representando o corpo. Então, é toda uma ciência que está bem avançada ali, né? Tipo, é um funcionamento do negócio. E tem a descida e depois tem a subida de novo, né? É muito louco isso aí, tipo, é uma coisa que a gente depois podia até estudar também. Caramba, isso aí é bastante coisa, né?
Eu vou ver se eu levo alguma coisa pro YouTube também, uns vídeos individuais, assim. Tô querendo voltar a colocar mais coisas no YouTube. Ah, é massa, cara. Eu acompanhava os seus vídeos. Então, aí eu fiquei muito tempo. Aí de vez em quando eu posto um por mês, um a cada 2 meses, né? Mas acho que eu vou postar mais agora. Comentar algumas coisas. Mas vamos lá, então. Vamos continuar. Agora a gente vai falar de Pralaya e Manvantara. Com estudo e pesquisa, pode-se, até certo ponto, conjecturar sobre o mecanismo de um universo em atividade, manifestado pela análise de suas criaturas, dos fenômenos naturais, de seus reinos, físicos e não físicos, das suas hierarquias criadoras, etc. Ou seja, está falando, é possível, né, até certo ponto, estudando as criaturas, as coisas, estudando a matéria em geral, né, é possível se conjecturar o que é o universo. Tudo isso é possível de ser feito através da inteligência, e nos níveis superiores pelos poderes inerentes aos sábios e iniciados. Contudo, quando se trata de um universo em pralaya, aparentemente sem atividade, obviamente o problema assume outras proporções, cujos paradigmas só podem ser fornecidos por aqueles que evidentemente já ocupam um papel de destaque na mecanogênese planetária. A mecanogênese é bonita, né? Eu ia perguntar que mecanogênese eu não conheço, não. Bom, se a gente for destrinchar a palavra, né, gênese, mecanogênese, né, então é a mecânica da criação, né. Seria a mecânica da criação ou a criação da mecânica? Agora, Ou, tá, não, é o primeiro, mas eu acho que é o primeiro mesmo, né? Pô, eu acho que o termo se encaixaria nos dois, tipo assim, etimologicamente falando, daria para se aplicar os dois, né, mas no caso aqui ele está falando sobre a mecânica da criação, ele está falando assim, se a gente usar a nossa inteligência, é possível a gente ter uma noção de como funciona o universo, mas saber de como funciona ele no estado de pralaya, que é o estado de adormecimento, onde aparentemente não há atividade nenhuma, fazer ter essa noção não tem como ter através da inteligência, só a menos que você já seja uma pessoa de destaque na mecanogênese, ou seja, alguém que está criando, né, o universo, tipo um planetário, entendeu? Uhum. Ou seja, não tem como ser, tipo, é muito além. E assim, a consciência de um planetário é uma coisa que nem todos os avatares alcançam, né? Então, é uma coisa para poucos avatares. Você confunde. Então, vamos lá. Brahman, como Logos, é o fruto de todas as experiências colhidas em Manvantaras anteriores, com suas múltiplas características. Quando, por lei cíclica, novamente entra em atividade num novo dia de Brahman, vem exercitar suas potencialidades que ficaram numa espécie de quarentena no período de Pralaya. Então ele descansa ali no Pralaya e volta a manifestar no Manvantara, né? Que é o que os hindus chamam. Manvantara eles chamam de dia de Brahman, período de manifestação. E para lá eles chamam de noite de Brahman, ou período de descanso, né? A quarentena que ele falou aqui. É igual, por exemplo, a pandemia que a gente teve, né? Que a gente ficou de quarentena, ficou em casa. Ela ajudou a gente a reformular muita coisa. E igual também o nosso o sono, né? Quando a gente dorme. A gente sonha com conteúdos, trabalha eles inconscientemente, dormindo, né? E aí quando a gente acorda, a gente tem mais energia, já tem enfim, uma continuação ali, né? Vai o ativo e o passivo, né? O dia e a noite, tá? Tudo seguindo essa polaridade. Então, agora sobre o Logos não é um ser individualizado. Isso que é interessante, vamos lá. O Logos, saindo do espaço sem limites, nada mais é senão um conjunto fantástico de mônadas que se individualizaram nos mais diversos estágios
evolucionais do universo anterior. Assim sendo, o Logos não é um ser individualizado, pessoal, mas um conglomerado, uma gigantesca egrégora consciente, que, manoantra após manoantra, numa escala ascendente, vai percorrendo o glorioso caminho da evolução. Então, todas as pessoas, todas as mônadas, né? Mônada, aqui ele ainda não fala sobre o termo, mas mônada é a unidade espiritual, né? Por isso, mono. Né? Mônada é a unidade espiritual. Quando a gente vai evoluindo, é o próprio espírito, né? Quando a gente vai evoluindo, a gente pega num nível de consciência muito grande e tal, né? Tipo, isso não só bem depois da humanidade, né? Eu falo assim, chega num ponto que você participa do que é o Logos já, que vai formar o universo seguinte. É isso que ele está falando. Essa parte de moda dos caras, eu sempre fico muito curioso, talvez você até saiba. Quem é que usou esse termo primeiro, sabe? Se é o pessoal do esoterismo ou se é o pessoal da filosofia? Porque eu sei que acho que o Leibniz usava bastante esse termo para se referir às coisas mais simples que vão se juntando e, enfim, criando outras coisas, né? Que ela não tem parte em si, é dela que vão ser geradas outras partes ou compostas outras partes. Quando eu vejo, eu sempre fico me perguntando, cara, será que quem pegou isso de quem, né? Quem se apropriou de uma certa forma desse conceito para descrever suas ideias, né? Bom, eu imagino que deva ter vindo de uma palavra grega, né? Porque acho que mono é um prefixo grego, se não me engano, mono. Né? Mono, poli, é tudo grego. Sim. Então, assim... Capaz que isso floresceu ali da Grécia, provavelmente, né? Tudo. Assim, na verdade, a filosofia grega tem muita conexão com o esoterismo, né? Sim. Os grandes filósofos gregos eram todos iniciados no Egito. Então, assim, eles até usam o termo no esoterismo de chuva de estrelas, né? Que foi o que aconteceu em Atenas. Que nasceram vários seres iluminados, avataras, né? E, assim, eles utilizavam termos tanto na filosofia pública, prática, quanto nas escolas de iniciação. Então, sei, acho que é uma coisa toda compartilhada. Né? Eu boto fé mesmo, muito compartilhado. Não é como se houvesse uma separação. O filósofo, ele vai chega um ponto que a filosofia, ela não é suficiente, tá ligado? Ela chega num ponto que ela se torna já esoterismo. Mesmo, por exemplo, Nietzsche não pertenceu a nenhuma escola de iniciação, mas chega um ponto de... Opa, travou para mim? Será que eu caí? Para mim travou também. E acho que foi ele. Deu uma travadinha. Quando você falou do Nietzsche, travou. Não pode falar do Nietzsche? Você falou isso só para não perder a linha, que chega um certo momento que não vai além. Não seria devido à nossa evolução, à nossa consciência, que não é capaz de absorver isso? Você está falando que eu falei agora da filosofia ou do ponto Laia? Isso, não, da filosofia, que ela alcança até um certo nível, passou disso, é como se aquele conhecimento não tivesse disponível ou a gente não conseguisse acessar? Não, eu estou falando assim, que chega um ponto que já não é só uma filosofia de tipo uma reflexão sobre as coisas, sabe? Chega um ponto que você começa a perceber a profundidade por trás dessas reflexões e você começa a acessar o que é o próprio funcionamento do universo e da existência. E a partir desse momento já é esoterismo, entendeu? Por mais que você não fale de coisas místicas, de tarô, de tal. Aí é aí que eu falei do Nietzsche. Por mais que o Nietzsche não tenha sido filiado a uma escola de iniciação e falasse de coisas que todo mundo fala dentro, chega um ponto que a filosofia dele já se torna esotérica, ele já está falando com uma profundidade que ele já está acessando a essência do negócio. Entendeu? Então, tipo assim, é uma questão não de limitar a percepção, mas tipo de transcender a filosofia. Ela chegou que ela é transcendida, porque filosofia significa você ser próximo da sabedoria, você ser amigo, né? Filo também
é a família dos animais, então filo é essa coisa da proximidade. Chega um ponto que você já começa a manifestar a própria sabedoria. E a partir desse momento já é o que a gente chama de teosofia, sabedoria divina. Então, perfeita essa explicação. Então, aí Só que aí, se você fosse falar para o Nietzsche, por exemplo, sobre esoterismo, talvez ele interpretasse esse termo como sendo a galera que lê mapa astral, tarô e não sei o quê, e ele achasse que é filosofia. Então, é tudo questão de terminologia, né? Eu estou falando só para a gente compreender a profundidade. Cara, perfeito. Eu também achei isso uma ótima explicação. Inclusive, talvez, né? Quem sabe, não sei também, porque nessa época aí do Nietzsche, talvez esse termo esotérico talvez era até mais bem aceito do que hoje, quem sabe. Hoje tem uma fluência tão grande de informação, né? Vaza tanta coisa que as coisas perdem tem um esvaziamento do conceito, né? Na verdade, assim, eu acho que na época dele, nessas épocas mais antigas, ele é, acho que século XIX, né? Ele morreu ali em 1900. 1900, entendi. Eu nunca parei para ler nada dele assim, não, mas até onde eu sei, é um trem mais racional, assim, mais complexo, né? Cara, ele vai puxar algumas coisas ali do budismo, viu? Inclusive, bastante. Assim, ele vai puxar algumas coisas ali que vai para esse lado oriental, muito forte. O Nietzsche? Sim, sim. Pode crer. A questão ali do eterno retorno, assim, que é um ponto, não necessariamente que ele inventou, ele é um conceito oriental das antigas já. Então, o pessoal, depois os estudantes, ou quem estudou o Nietzsche fala que, com certeza, ele teve contato com muita filosofia oriental, com certeza. Eu acho que esses caras, eles são tão geniais, né, que, tipo, ele não é suficiente, sabe? O cara, sabe, é outro caminho, ele é o outro que a gente chama caminho. de filha solta, né? É ele mesmo que, ele é um gênio, ele desenvolve o negócio, né? E é ele, a genialidade, a palavra gênio é isso, né? Tipo, é a própria coisa ali, né? Tipo, vem de Gina, que inclusive origina a palavra João e tal. E ele é gênio e de Jin, que virou Jian Chohan do budismo, né? Que são as grandes consciências planetárias. Enfim, o gênio, ele é ele por si só, então ele cria a coisa, ele acessa a essência da coisa, sabe? Ele não faz as conexões, assim, igual a gente pega e estuda e tem algumas sacadas, né? Sei lá, tem um próprio funcionamento. Cara, uma outra frequência também de vida, né, cara? Uma vida realmente voltada para isso, né? Então, enfim, é tudo isso mesmo que você mencionou. Isso. E sofrem muito, inclusive, porque não se encaixam no mundo, né? Eles têm o próprio mundo deles, né? E Nietzsche, inclusive, é um bem sofrido, né? Enfim. Exatamente, igual o Tesla também, né? Teve uma vida bem sofrida também. Também. E é isso mesmo, né? Uma outra coisa que eu ia falar também, né? Eles, até sobre isso que a gente estava falando da filosofia e tal, é comum falar, né, que a filosofia é a mãe de todas as ciências. Inclusive, quando o título acadêmico maior é o PhD, né, que é o Philosophic Doctor, ou seja, é o cara que ele já é um doutor filósofo, ele é tão especializado naquela coisa ali que ele é amigo da sabedoria, ele é próximo ao conhecimento em si, ele já não é um estudante. É claro que é um termo simbólico, né? Assim como, por exemplo, você vai estudar na Rosa Cruz até a seção dos iluminados, que são os últimos graus. Não significa que você chegou lá, você ficou iluminado, mas é um termo para simbolizar que o cara ele se especializou naquilo. E aí se diz que, então, a teosofia é a avó de todas as ciências, né? Porque ela é a mãe da filosofia. Se você pegar a teosofia, o conceito de teosofia, né? Porque o termo, ele vem antes de Blavatsky, né? Mas ele vem depois do termo filosofia. Só que quando você entende o que é teosofia, né? Que é a sabedoria divina, é a própria sabedoria, ela vem antes da filosofia, né? Filosofia é a filha da Sofia, filha da sabedoria. Bom,
da sequência. Mas foi bom a gente ter conversado isso tudo, né? Vai aprofundando, é isso que é o mais importante. Não é que nem a gente foi, quando eu estava conversando com outras pessoas sobre esse estudo, falaram, mas vai demorar muito para acabar e tal, mas, tipo, não tem final, né? É igual aquele Clóvis de Barros fala, né? Eu não tô com pressa, não. Vou te contar uma coisa, não tem fim. Você já viu aquele vídeo do Clóvis de Barros sobre você tem brilho? Eu já vi falando alguma coisa nesse sentido. É isso, Não, o gostoso é o caminho também, né, cara? É isso. eu vou te mandar esse vídeo, cara, é o vídeo mais engraçado que eu já vi na minha vida. Mas é muito engraçado pelo jeito que ele fala, mas, tipo, é uma reflexão foda. E ele fala assim, que ele fala sobre o desenvolvimento do intelecto. Ele fala assim, pega agora na sua casa, tal, aí ele fala o livro do Kant, fala, lê 3 páginas, tá ligado? E aí ele fala que, tipo assim, isso é ter brilho, você tem que ler, pensar que outro cara no passado teve que escrever aquilo, ele teve que tirar aquilo do zero, desenvolver isso, você não tem a capacidade nem de ler aquilo, né? Então, tipo, você tem que ter brilho, vergonha na cara de pelo menos entender o que ele falou. Você vai ficar lendo até entender. E ele fala de uma forma que vai ficando com raiva, vai ficando puto, batendo na mesa. É muito engraçado. Aí eu sempre lembro dele. Tipo assim. Ele é muito massa, o Cláudio Barros é massa demais. Aí ele fala assim, mas desse jeito eu nunca vou chegar ao fim. Deixa eu contar uma coisa, não tem fim. E não é acabar, é tipo, é aprofundar, né? E você compreender. E utilizar isso no teu dia a dia para o seu crescimento. Então, por exemplo, a gente leu 2 páginas, que uma página e meia, uma página mais ou menos, estamos 19. Mas a conversa foi muito enriquecedora até agora. E vamos continuar. Na hora que vocês verem que já está saturando e tal, a gente pausa e semana que vem a gente continua. E vai indo, e talvez a gente não acabe esse estudo também. Não sei. Mas vamos continuar então. Nesse caldeamento de incalculável número de mônadas, algumas já estão plenamente realizadas, não mais como simples reino da natureza, o próprio homem, né, o ser humano é um reino, o 4º reino, no caso, mas já com o esplendoroso título de hierarquia já consolidada. Portanto, com o direito de servirem de guias e orientadores daqueles que, no passado, não lograram uma realização plena. Ou seja, quem conseguiu atingir esse estágio da consciência planetária vai fazer parte do Logos, quem não conseguiu vai se manifestar novamente e quem conseguiu vai ajudar quem não conseguiu, é basicamente isso. Vamos lá, então. Olha, essa aqui é interessante. O porquê das desigualdades humanas. Não fosse essa lei perfeita em sua justiça, como verificamos acima, as desigualdades que observamos entre os seres seriam uma clamorosa injustiça, concedendo privilégios a uns em detrimento dos outros. O karma, bom ou mal, é transbordado de uma mantra para outro. A responsabilidade é coletiva e individual. Então, ele está falando sobre o karma, né, que vai continuando, e o karma, a responsabilidade, né, ela é coletiva e individual ao mesmo tempo. Então, durante o pralaya, as mônadas, agora em processo de evolução, não se dissolvem numa amálgama irresponsável, mas permanecem em estado de letargia no corpo do Logos. Ou, se o quiserem, num globo de espera, segundo a nomenclatura teosófica. Aí, nessa misteriosa loca significa lugar, as mônadas conservam as suas características e conquistas evolucionais que já lograram alcançar. Ou seja, falando que durante o pralaya elas ficam num espaço reservado para elas, só para elas descansarem. Uma cama para elas dormirem, né? Vamos fazer essa analogia. É legal que essa palavra em sânscrito, né, loka, que depois originou lugar, local, né? Local. No início de um manwantra, as mônadas já individualizadas passam por um despertar, como que acordando de uma longa noite sem sonhos, e jamais como se fosse uma nova criação.
Ou seja, a evolução continua de Manvantara por Manvantara, né? Não é começou do zero. Ela só dorme e acorda e começa um novo processo. Quando estudamos a antropogênese, veremos como se processa o ordenamento desse despertar e da entrada das mônadas em ação no novo universo. Fenômeno que obedece a uma lei bem definida, dita pelo Manu Semente. Manu Semente, Manu, é aquele que guia, né, para os processos. Inclusive, a palavra Manuantara, né, eu falei na outra reunião, ela significa o período entre Manus. Porque Manu é o ser que guia de um período para o outro, ele guia um povo. Então, por exemplo, Moisés era um Manu. Ele guiou o povo do Egito até a Terra Santa, até Canaã, né? Se não me engano, é isso, né? Que é onde eles começaram, Israel e tal. Então, o Manu Semente é aquele que, tipo assim, é o começo de tudo e é o que finaliza tudo. É um que coordena um grande ciclo. Tem vários Manus e tem o Manu Semente, que é esse aí, digamos assim, mais importante. Mas esse Manu Semente ele não chega a ser nomeado, não, né? Tipo assim, não, sei lá, não teve nenhum ponto que a gente pode dizer que tal pessoa é o Manu Semente. Então, bom, eu já vi eles utilizarem o termo, acho que não, quer ver? Eu acho que é Manu Semente mesmo, para Maitreya. Para Maitreya? Porque ele representa a síntese de todos os 33 avataras da quinta raça, né, que é a raça área. Então, ele seria um Manu Semente também, né? Ele sintetiza tudo aquilo, ele é o 33º. Não, ele é o 35º, né? Porque aí como é a quinta raça, são 5 vezes 7 vezes 5, né? Isso. São 7 Manus para cada reviver, né? Porque você começa o quinto, aí você volta o primeiro do quinto, o segundo do quinto, o terceiro do quinto, o quarto do quinto. E então ele é o 35º, ele representa essa síntese toda, né? E aí o 34º seria se não me engano, o que é associado a São Jorge, Aquidorge, né? E, se não me engano, aí a Aquidorge e a Aquigorge é o 34º, o 33º e o 32º era o próprio professor JHS. Então, tem todo esse negócio. Aí tem o Buda da Mongólia, né? Eu não vou falar com propriedade, mas é por aí. Tem os Budas, né? Eu lembrei, eu tô falando de Manu Síntese, não, mas o termo que se usa é Buda Síntese. Mas que é a mesma coisa, nesse caso também, né? Porque ele também vai guiar o novo processo, né? Mas se você for estudar a fundo, eu não sei se dentro da terminologia eu vou poder chamar de Manu mesmo, só de Buda e tal. Mas isso não é o mais importante, né? O importante é entender o que isso representa. Então, vamos lá. Bloqueando a evolução. Constitui crime de lesa divindade promover o entorpecimento das consciências, pois isso fere frontalmente os desígnios dos responsáveis pela evolução humana. Para desencanto nosso, esse negregado processo de embrutecimento do ser humano tem assumido proporções alarmantes na civilização contemporânea. Isso aqui é curioso, hein? Papel preponderante no processo está sendo exercido por aqueles que, detendo em suas mãos o poder econômico, empregam-no indevidamente, assenhoreando-se de todos os meios de comunicação social, com destaque para a televisão, cinema, radiodifusão, revistas, jornais, teatro e música. Tais veículos são usados largamente no sentido de castrar a mente, inculcar os mais baixos sentimentos na alma humana, através da difusão ampliada da violência, agressividade, sexo degenerado
e domínio da força bruta e ou psicológica. Campeia a mentira, a calúnia. São exaltados os falsos valores, inclusive o baixo misticismo, que abeira a magia negra. Tudo isso já era assinalado nas profecias do Rei do Mundo, na época sediado ainda no Oriente, mais precisamente em Urga. Então, né, acho que foi claro, né, tipo assim, é um crime de lesa divindade você tentar distorcer, como é que é, para embriagar, que fala, não é? Com a palavra entorpecer, né? Entorpecer as consciências. Então, isso mesmo, entorpecimento. Então, você tenta manter as pessoas ali presas em alguma coisa para impedir a evolução delas. É um crime de lesa divindade, né? Caramba. Legal essa parte, eu nunca tinha visto uma coisa assim. Caramba mesmo, é o tamanho desse karma, meu. Pois é, Caraca. os caras coordenam a sociedade, assim, né? Questão econômica, midiática, né? O que eles transmitem para a massa é uma responsabilidade muito grande. Nossa. Então, vamos lá. Os Asuras e a individualização dos Jivas. O grande objetivo da lei é promover a individualização dos seres humanos. Aí, mamãe, é a mesma coisa da teoria analítica, né? Que ela fala. O Jung vai chamar de processo de individuação, Mas porque ele fala no sentido do processo de individuação, não significa ser sozinho, egoísta, nada disso, mas tornar-se indivíduo como sendo detentor do próprio processo. exatamente. É você tornar quem você é, né? Você se perceber, né? Uma questão de consciência. Mas a Torna-te individualização. quem tu és, né? Mais ou menos. Isso. Né? Conheça-te a ti mesmo Isso. e Uhum. conhecerás os deuses. Tornar-se senhor de ti mesmo. Torna-te senhor de ti mesmo. E Né? Isso é conhece. Nietzsche, não é? Não, isso que eu falei agora, Não, conheça-te a esse ti. torna-te Acho que senhor de... Tu eu acho que devias tornar-te senhor de ti mesmo. isso é Nietzsche, eu acho. Pois É é, Nietzsche? uma pessoa que falou isso, vocês acham que não é um conhecimento esotérico, entendeu? Ele Pois pode não é, chamar dessa forma, né? Talvez exato. se ele conversasse com um ocultista da época, talvez ele assumiria isso, né? Mas o papel social dele não era se colocar como uma personagem, né? Desse. Perfeito. Mas, cara, é curioso, assim, sinceramente, eu lendo E Assim Falou Zaratustra, mano, na boa, aquilo lá, pra mim, tem muita coisa ali que você fala, porra, não é Eu possível, quero ler sabe? esse livro. Nossa, mano, tem é uma poesia, sinceramente, assim, claro, é escrito, né, não como poesia, mas, cara, é tanta parte que é bonita e profunda, assim, que você fala, caraca, sabe? É louco, mano, é louco. Assim, tem uma parte lá que ele fala dos 10 passos lá, do quanto o mundo é profundo, cara, que é uma coisa de doido, né? Sinceramente, Assim Falou Zaratustra é profundo. E você sabe quem foi Zaratustra? Tá na Zaratustra, lista para eu ler esse livro também. Sou doida nossa, para ler. é muito bom. Zaratustra é o Zoroastro, né, lá da Pérsia, um dos Isso, primeiros magos, né? exatamente. E aí, O pô, Zoroastro. aí você, tipo, acabou, né? Tipo assim, né? Ele reencarna o Zaratustra ali a maneira dele, sabe? Mas aqui ele pega uma figura mística, né? Exatamente. Ele está falando de Zoroastro, que tipo, foi o fundador de uma religião persa, né? De uma religião mística persa que durou muito tempo, o zoroastrismo. Interessante, interessante. E se você estuda o zoroastrismo, a parte mística deles você encontra muita coisa cabulosa ali. Sobre as divindades, né? Que eles tinham o Deus e o que seria o diabo ali. Tem nomes que dão chaves mágicas muito. Enfim, é um Eu não, bagulho não louco. conheço muito ali do zoroastrismo, não, não. Nada, nada. Eu li alguma coisa, né? Ela tinha Arthur Mazda, Arthur não, mas eu estudei um pouquinho com uma turma aí. Enfim, estudei não, só vi por cima, assim, né? Mas é isso, né? O cara era o Zoroastro, né? É o astro zero, é o Sol. Então ele era um avatar.
E aí o conhecimento vai perdurando. E tá aí o Nietzsche, né? Você falou aquela hora de ele ter se envolvido provavelmente com conhecimento oriental, eu lembrei também, tem Schopenhauer, né, que também é alemão, da mesma Também. época. Verdade. Mas chega, tem mais um também, não tem? Acho que até alemão também que teve. Se essa galera da Alemanha, tem uns caras muito fortes ali. Muito, muito. Não, a Alemanha, para a filosofia, né, é outro nível. É praticamente ali que nasce a sub-raça teutônica, são os germânicos, né? Enfim, que inclusive depois como os nazistas vão distorcer isso aí, né? Eles têm acesso a isso, a teosofia, e aí eles vão compreender que, por os germânicos serem a quinta sub-raça da raça ariana, eles são os mais evoluídos, são os mais preparados, e eles devem coordenar a humanidade, alguma coisa do tipo. Foi por aí. Estou assim. Enfim, então vamos lá. Os Asuras, tá. O grande objetivo da lei é promover a individualização dos seres humanos, o que só se logrará através da autoconscientização, ou seja, autopercepção, né? Para tanto, necessária se faz a aquisição da sabedoria iniciática, razão pela qual o Logos, através do Manu, sempre buscou em todas as épocas promover a individualização das consciências dos seres em evolução. Tal processo acentuou-se a partir da terceira raça-mãe da atual Honda. Tá, vamos lá então. Depois a gente vai estudar isso tudo na antropogênese também. Atuou como elemento dinamizador do processo a hierarquia dos Asuras. Vocês estão acompanhando aí? Porque saiu a imagem de vocês. Tô sim. Tá. Beleza. Se travado, vocês me falam. Estou acompanhando. Atuou como elemento dinamizador essa hierarquia dos Asuras, considerada exotericamente como primeira hierarquia. Mas, em verdade, ocultamente, os Asuras, na primeira cadeia, já constituíam uma quinta coisa, como veremos futuramente, quando estudarmos as hierarquias criadoras, que serão objeto exclusivo de mais um caderno. Como antecipação, pode-se adiantar que já na primeira cadeia do nosso quarto sistema planetário, os Asuras estavam individualizados, o que aconteceu não por um passe de mágica do Logos planetário, mas por um esforço titânico realizado por um grupo de mônadas de Skoll em universos anteriores à primeira cadeia. Então, ele está mostrando que a gente vai estudar a primeira cadeia planetária e tal, mas existiam coisas anteriores, né? Então, se lá os Asuras eram os seres que coordenavam aquilo, significa que eles vieram de alguma coisa anterior, né? Enfim, só essa ideia da continuação. Ajuda dos Asuras para a individualização dos Jivas. Para quem não sabe, Jiva é o nome que a eubiose dá para a humanidade. Nós somos os Jivas. E nós, quando alcançarmos a iluminação, a consciência plena, nós seremos Jivatmans, que são os Jivas que alcançaram o Atman, né, que é a consciência universal. E os Asuras são seres de outra hierarquia anterior, à primeira hierarquia. Nós somos a quarta hierarquia. A primeira hierarquia começa lá na primeira cadeia, depois vão ter Agnisvatas, Barishats, e agora é a hierarquia Jiva, que somos nós. E esses seres que estavam antes, hoje, estão em outros estágios evolutivos. E aí a gente estuda tudo isso. Então, vamos lá. Ajuda dos Asuras para a individualização dos Jivas, ou seja, eles nos ajudaram para a gente se individualizar. Segundo o JHS, e para quem não é familiarizado com a biose, quando se fala JHS aqui, a gente está se referindo ao professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. Segundo o JHS, hierarquia é um grupo de seres que,
por já se terem realizado, têm o direito de dirigir os seres em estágios inferiores de desenvolvimento. Os asuras chegaram aqui como mestres e dirigentes da incipiente hierarquia jiva, somos nós, né? Pagaram caro por isso, no que uns chamam de queda e outros de descida. A missão dos asuras era conferir a consciência individualizada aos jivas. Em virtude da queda ocorrida na cadeia lunar, os seres humanos, já na nossa quarta cadeia, ainda conservavam as características lunares de caráter animalesco, ou seja, não eram dotados de consciência individualizada, e sim conservavam as características de almas coletivas, como acontece no atual reino animal. Então, assim, né, para quem não tem nenhum contato com tudo isso aqui, né, que já é a cosmogênese mais para frente, às vezes fica um pouco confuso, mas depois ele vai explicar o que é cadeia lunar, o que é a antropogênese, as raças, né? Quando a gente está falando de raça, a gente não está falando de etnia, de cor de pele, nada, a gente está falando de estado de consciência, né? A humanidade vai passando pela primeira raça, segunda raça, cada um tem as 7 sub-raças, a gente vai estudar isso depois, na antropogênese. Então, pelo que vimos acima, uma primorosa hierarquia, após atingir o pináculo de sua evolução, no mais sublime dos sacrifícios, veio para a Terra, para sua experiência, proporcionar o princípio de Ahankara, ou seja, a sua individualização. Ahankara significa isso, né? A individualização, ser individual. Inclusive, esse termo Aham, ele é isso, indivíduo, é ego, ser. E eu já, quando a gente leu, tem um escritor que chama Humberto Roden, ele traduziu o Bhagavad Gita e o Tao Te Ching e os evangelhos. Ele dedicou a vida dele a esses 3 livros e ele estudou sânscrito, aprendeu sânscrito, estudou mandarim, aprendeu e estudou o grego para conseguir traduzir. Então você pensa, né? O cara dedicou a vida a isso, né? E tem, né, a versão que ele traduziu do Bhagavad Gita, que é um livro indiano, que faz parte de um dos 4 Vedas, né, do Mahabharata, que é um setor dentro do Rig Veda, se não me engano. E aí ele diz lá, né, que quando ele faz a introdução, né, o prefácio, os comentários, ele fala sobre que Adão, possivelmente, a etimologia viria de Ad Aham, né? Ad é primeiro, então, primeiro ego, primeira individualidade. Daí vem um termo hebraico, né? Adão, depois, né? Aí tem um Adam Kadmon também, depois da Cabala, enfim. Aí tá indo. Então, arrancara significa isso, né? Ou arrancara, né? Imagina que seja arrancara, individualização. Assim sendo, qualquer tentativa de alienação feita por quem quer que seja, como a que está ocorrendo atualmente, deve ser rejeitada energeticamente por quem, de direito, cabe proteger a hierarquia jiva. Qualquer omissão nesse sentido acarretará grave karma aos responsáveis perante a lei e as regras do Pramanta, que depois a gente vai estudar isso também. Caraca. Então ele está falando que existia a hierarquia dos Asuras, né? E eles vieram para cá para ajudar a gente a começar o rolê, entendeu? É isso que ele está falando, que é a hierarquia Jiva. Eles vieram para cá, deram toda a instrução, ajudaram a gente a se individualizar, para a gente começar o processo, né? Tudo ali na cadeia lunar. Bom, essência ideoplástica. Ô Ramon, eu ia sugerir da gente continuar uma outra hora, para mim tá ficando um pouquinho tarde, não sei o que vocês acham. Cara, tá muito, muito bom. Muito, eu pensei muito bom isso mesmo também. o papo, mas, cara, 9h40 já, para mim, já tá ficando... Eu também já estou ficando cansado já. Aí a gente tá aí falando já 1 hora já. Tudo bem. Oi? Por
Por mim, tudo bem. Chega um ponto que a gente para de absorver, né, o conhecimento por isso, aí não faz sentido. A gente vai, então, continuar nesse tema, essência ideoplástica, na página 20. Então, a gente vai até da 17 a 20. Mas teve bom, a gente aprofundou bastante. Foi muito bom e vamos continuar aí. Quem se interessar por esse estudo, eu vou deixar meu Instagram lá, só me chamar no Instagram. Aí eu coloco no grupo Som, Luz e Cor. E aí, a partir do grupo, a gente também... Aí tem o grupo desse estudo específico e, de repente, né, pode estar junto com a gente também. Com certeza, cara. Isso, Sempre que eu tiver o tempo, então estaremos juntos. Oi? É isso. Não, então, sempre que puder participar, você é muito bem-vindo. A Renata, ela pode uma semana sim, uma semana não, que ela está trabalhando, né? E a Natália, de vez em quando tá aí, às vezes aparece mais alguém também, né? Quem quiser participar, tá de portas abertas. Muito obrigado a todos vocês e é isso. Até a Beleza, não. próxima. Obrigadão vocês aí pela presença, pelo papo, foi muito bom mesmo. Eu que agradeço tanto conhecimento e tanta troca, gente. Nossa, Obrigada. Tchau. nossa, demais. Boa noite para vocês. Até mais. Boa Boa noite. noite. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até mais.